pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a segunda parte da correção dos exercícios da aula de hoje de manhã. Vamos lá? Sobre função polinomial. E o exercício número 5 da aula de hoje foi esse aqui. Uma fatura mensal de água, ela é composta sempre por uma taxa fixa, independentemente do gasto, certo? Mas uma parte relativa justamente ao consumo de água, que é calculado em metros cúbicos. Ele apresenta o gráfico para a gente. Nesse gráfico, vocês observam, o eixo das abscissas, o meu eixo X, está representando justamente o volume, né, desse gasto, desse consumo, e o meu eixo Y, eixo das ordenadas, está representando justamente o valor cobrado, certo? Quando ele fala que tem um valor fixo, repara só, gente, ó, eu tenho dois pares ordenados nesse gráfico, esse e esse. Esse aqui, ó, quando eu gasto 7 metros cúbicos, eu tenho uma taxa total de R$ 42,20, certo? Se eu não gastar nenhum metro cúbico, eu já vou pagar R$ 17,00. Ah, professor, isso aqui é nada mais, nada menos que o nosso coeficientezinho B. Afinal, é uma reta, é uma função polinomial do primeiro grau, ó, desse tipo aqui, ó, AX mais B. Então, eu já sei que a minha f de x, na verdade, ela é algo assim, ó, AX mais o valor de B, que é quanto? 17. Tá, professora, para a gente descobrir, então, a lei de formação, fica tranquilo, porque eu utilizo o outro par ordenado, esse aqui, ó, e eu consigo descobrir justamente o valor de B que está faltando, o valor de A que está faltando. Olha lá, quando eu pago R$ 42,20, eu consumi 7 metros cúbicos de água, certo? Substituindo, eu tenho essa equaçãozinha do primeiro grau. Ah, professora, vamos resolver essa equação. Traz para cá. Estava somando, vou subtrair 17 unidades dos dois lados. Então, vou ficar com R$ 25,20 aqui. Do lado de cá, quanto? 7 vezes A. Quando eu pegar 25,2 e dividir por 7, adivinha quanto vai dar? 3,6. Ah, professor, então calma aí. Então, a nossa função é nada mais, nada menos que 3,6x mais 17. Beleza, vamos ver o que ele quer? Observa-se que nesse mês houve esse consumo. Então, nesse mês agora, foi de 7 metros cúbicos de água. Em dezembro, o consumo dessa residência dobrou em relação ao mês anterior. É esse mês que ele está falando aqui. Ah, professor, então calma aí. Então, se eu calcular F, o que é o dobro de 7, gente? 14. Eu vou ter justamente o consumo desse mês de dezembro que ele falou aí. Então, vamos lá. 14 vezes 3,6 mais 17. Ah, professor, isso aqui vai dar 50,4 mais 17. Isso aqui vai dar um total de 67,40. Opa, o que significa então? Vamos lá. Que a fatura, então, no mês de dezembro foi superior a 65 e inferior a 70? Perfeito. Passou de 65 e não passou de 70. Tá aí. Um exemplozinho do nosso dia a dia, inclusive. Vamos para a questão 6? Questão 6, galerinha. Aqui é para a gente voltar a tentar escrever e interpretar, né, a situaçãozinha que ele coloca aqui e analisar a função polinomial do primeiro grau que a gente está trabalhando. Ele me dá dois pares ordenados. Ó, quando x for menos 1, o y vale 3. Quando x for 2, o y vale 0. Professora, esse par ordenado que ele está me dando aqui, ó, quando a função é 0, professora, quando o meu y é 0, ele está me dando nada mais, nada menos que o zero da função. Estão lembrados? Exato. Professor, eu lembro que o zero da função é dado por menos b sobre a. Beleza, estamos retomando tudinho. Ó. Ok? Deixa aí registrado. O que a gente pode fazer? Vamos montar o sisteminha? A nossa função é desse tipo aqui, ó, ax mais b. Então, quando o meu y é 3, o meu x vale 1. Então, a vezes menos 1 mais b. Beleza, quando o meu x é 2, 2a mais b, o meu zero ali, ó, meu y vale quanto? 0. Se eu subtrair uma função da outra, uma equação da outra, b menos b, zerou. Menos a com menos 2a vira menos 3a. Ué, pessoal, então a só pode ser quanto? Menos 1. Perfeito. Se o a deu menos 1, substitui. Ó, 3 é igual a menos 1 mais b. Opa, 3 é igual, então, a 1 mais b. Qual é o valor de b?
2. Então, a tua função é uma função decrescente. Repara só, f de x é igual a menos x mais b. Eu já sei, professor, que ela é uma função decrescente. Então, eu já sei que a letra B é a parte correta. Por que mesmo que ela é decrescente? Porque o A é menos 1. E se o A é negativo, a função é decrescente. Beleza, vamos ver o resto. Olha o que ele fala na letra A. O gráfico passa pela origem. Gente, o que é passar pela origem? É passar no ponto 0, 0, certo? Então, eu estaria te dizendo que o teu B teria que ser quanto? Ah, professor, meu B teria que ser 0. Certo? Que quando o x é 0, meu y é o ponto de corte no eixo y ali. Ah, então não pode, professora, porque na verdade o meu B é quanto? 2. Então, isso aqui está falso. Será que se eu calcular f de menos 2 vai dar 0? Gente, menos 2 com mais 2, isso aqui vai dar quanto? 4. Então, vai dar 0? Também não. O valor de A mais B é igual a menos 1? Vamos lá. O valor de A é menos 1. O valor de B é 2. Isso aqui vai dar quanto? 1 e não menos 1. E ele fala, f de 0 é um número negativo. Gente, se você substituir no lugar do x, você colocar 0, vai dar um número negativo? Vai não, prof, vai dar 2. Então, realmente, a letra B de bola dizendo que ele é decrescente. Show de bola. Olha a questão 7, gente. A questão 7 ele fala assim, olhando para essa função f de x que é igual a 3x menos 2, faça o que se pede. Vamos dar uma geralzona? Vamos retomar tudo de novo, que a gente já trabalhou de função do primeiro grau, função afim. Coeficiente A é 3, coeficiente B é menos 2. O que a gente sabe do coeficiente A? Pelo fato dele ser um número positivo, eu já sei, já posso afirmar, que essa função é uma função crescente. Eu já sei que o gráfico dessa função, então, é algo desse tipo aqui. Beleza. Outra informação que eu tenho, o valor de B é sempre o ponto de corte no eixo das ordenadas. Então, é o corte em Y, ordenadas. Então, eu já sei que vai cortar quando x é 0, no y sendo quanto? Menos 2. Beleza. Vamos achar agora o zero da função. Vamos lembrar. O que é o zero da função ou raiz da tua função? Então, vamos lá, vamos botar aqui bonitinho. Zero da função ou também chamada de raiz. Professora, zerar a função é zerar quem? O meu y. E quando eu zero o meu y, eu vou achar o corte em x, que é justamente quem? Menos b sobre a. Ah, professor, então vai ser menos 2, vai dar mais 2. E o valor de a é quanto? 3. Então, qual é o zero da função, né? Onde corta o eixo x? Vou botar até assim, para você lembrar. O zero da função, ou raiz, é o corte no eixo... Eita, ficou parecendo um M. No eixo x. Vamos limpar aqui, que ficou parecendo um M isso aqui. Deixa eu arrumar aqui. O corte no eixo x. Beleza? Então, vamos agora desenhar, fazer o esboço desse gráfico. Olha lá. Eixo y, eixo das ordenadas, eixo x, eixo das abscissas. Eu já sei que intercepta no menos 2, então passa por aqui, ó, no menos 2. Eu já sei que é crescente, então é alguma coisa assim. E eu já sei que o ponto de corte no eixo x, que é chamado de zero da função, ou raiz, vale quanto? 2/3. Tá aí o meu gráfico. Vamos acrescentar? Vocês concordam que essa parte aqui, ó, que eu estou pintando de azul, a tua função ela é toda o quê? Positiva. Maravilha. Essa parte para cá, ó, ela é toda o quê? Tá para baixo? Toda negativa. Só para a gente lembrar do estudo do sinal da minha função. Ah, professor, registra aí. Ó, se o meu x for o próprio 2/3, eu já sei que o y zera. Se o meu x for algo maior que 2/3, a direita de 2/3 é a parte azul. Então, a minha imagem é positiva. E se for inferior a 2/3, adivinha o que vai acontecer? Negativa. Show de bola? Relembrando, função polinomial, função afim. Olha mais uma situaçãozinha problema. Vamos tentar agora tirar a função a partir do gráfico. Mais uma vez, ó. Eu não tenho onde corta o eixo y. Então, eu não tenho o valor do b ainda. Mas eu tenho dois pares ordenados. Ó, eu tenho um par ordenado que diz o seguinte... Opa, calma aí que a letra está feia. Que quando x vale 20, o meu y vale 72. E quando o meu x vale 14,
o meu y vale 60. É uma reta, é uma função polinomial do primeiro grau. Ah, professor, então vamos lá. Quando y é 72, o x, ax, ó, mais b, vai dar 72. Olha lá, quando o y é 60, o x vale quanto? 14. Então, 14a mais b igual a 60. Olha o sisteminha, vamos fazer pelo método adição. b menos b foi para o espaço. 20a menos 14a, 6a. 72 menos 12, menos 60, adivinha quanto dá? 12. Então, qual é o valor de a? 12 por 6, 2. Se o meu a vale 2, vamos descobrir o valor de b? 72 é igual a 20 vezes 2 mais b. Isso aqui dá 40. Professor, 72 menos 40 é igual ao valor de b. Então, adivinha quanto que é o b? 32. Então, a função que está descrita aqui, ó, nesse gráfico, é f de x, que é igual a x mais b. Beleza, 2x, certo? Mais, bora lá, mais 32. A pergunta dele agora é a seguinte: se eu for pintar 35 metros quadrados, porque esse gráfico está representando justamente, ó, a área que eu pinto com o preço que eu tenho a pagar, certo? Então, a minha f de x aqui, ó, é o preço que eu pago. E o meu x aqui, ó, é a área em metros quadrados. Então, ele está perguntando, se a minha área for de 35, quanto eu vou pagar? Ué, professora, é só substituir no lugar do x por quanto? Por 35. Perfeito. O dobro de 35, 70. 70 mais 32, adivinha quanto dá? R$102. Tá aí, tranquilos, numa boa? Facinho, facinho. Mais uma situaçãozinha problema, onde a gente retira do gráfico as informações. E aí a gente consegue escrever a lei de formação deste gráfico, desta função. E a última questãozinha, para a gente brincar mais um pouquinho, ele me dá duas maneiras de representar pares ordenados. Tá vendo? Ao invés de me dar o par ordenado menos 1 e 4, ele fala, olha, quando x for menos 1, a imagem é 4. Ah, professor, ele está falando a mesma coisa. Ó. Quando x for menos 1, a imagem é 4. E quando x for 2, a imagem é 7. Justamente. Só para mostrar as duas maneiras de representar para vocês. Ah, então vamos lá. Eu já sei que 4 é o valor de y quando x é menos 1. Então, menos a mais b. 7 quando x for 2. 2a mais b. Ah, prof. Mais uma vez, sisteminha. Subtrai. b menos b, zerou. Menos a com menos 2a vai virar menos 3a. 4 menos 7 vira menos 3. Adivinha qual é o valor de a? 1. Se o meu a vale 1, ó, substitui. 4, que é igual o oposto de a, mais b. Prof, o b vai dar quanto? 5. Então, eu já sei que a minha função f de x é nada mais, nada menos que ax mais b. Ele quer que eu calcule o que mesmo? F de 8. Ah, professor, então eu vou substituir por 8 no lugar do x. 8 vezes 1, 8. Adivinha quanto dá 8 mais 5? 13. Então, qual é a letra? C de Cristo. Beleza? Pessoal, aqui a gente finaliza, né, a segunda parte da correção das 9 questõezinhas que a gente colocou em sala hoje de manhã. Um beijo grande e até a próxima.